Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero encontrá-los bem. E hoje eu vou fazer a leitura do texto que foi lançado na quinta-feira, dia 21 de março, e cujo título é Detox. Então vamos lá. Uma das coisas mais difíceis é identificar nossas próprias sombras e aceitar o trabalho árduo, porém gratificante, de iluminá-las. Será necessário voltar os olhos para nós mesmos e observar com atenção e honestidade. Vivemos tempos turbulentos, onde véus estão sendo rasgados e verdades incômodas e muitas vezes assustadoras vêm sendo expostas. Quando percebemos a manipulação, pensamos estar entendendo o jogo e, portanto, assumindo o controle. Infelizmente, esse jogo sem regras justas nos engana o tempo todo. Quando pensamos estar saindo dessa matrix de ilusões, sem perceber, nos vemos enredados nela. É como andar sobre areia movediça. O trajeto exige calma e todo cuidado é pouco. As distrações disfarçam-se de forma muito atrativa e nos seduzem facilmente. Caminhamos saindo de caixas e caindo em outras. Quando finalmente saímos de uma, não percebemos a próxima ardilosamente colocada diante de nós. E foi assim que percebi mais uma distração que me afastava do necessário trabalho de evolução e retomada do meu papel mais importante: assumir meu poder pessoal guiada pela minha essência e energia. Quando nos distraímos, deixamos de cuidar da nossa frequência e, com isso, nossa contribuição para a construção de um mundo mais equilibrado sofre interrupções. Temos uma tarefa a cumprir e nossa energia deveria estar voltada a ela. Para ilustrar e ficar mais claro, vou citar aqui uma situação cotidiana que me fez perceber o quanto eu estava me desviando de assuntos importantes sem perceber. Nossas redes sociais são como esse terreno movediço. Elas têm seu papel relevante, principalmente em tempos de controle da mídia. Através delas, muitas verdades vêm sendo expostas. Mesmo que muitas plataformas tentem limitar e esconder a verdade, ela vem sendo divulgada. Esse é um ponto positivo. Porém, por outro lado, e justamente numa tentativa de continuar manipulando o jogo, nos distraem com amenidades e, sem perceber, perdemos horas preciosas que deveriam ser investidas em nosso autoconhecimento e busca pela verdade. Quem nunca entrou em uma rede social para olhar um único conteúdo de seu interesse e, como em um piscar de olhos, percebeu ter gasto um longo tempo com bobagens, até mesmo deixando de lado o assunto relevante que teria ido buscar? Agora, relatando minha experiência, me dei conta do quanto estava me tornando dependente dessas distrações diárias, deixando reduzido o tempo que eu necessitava para fazer o meu trabalho, aprender sobre assuntos importantes e, dessa forma, contribuir para a minha evolução e para as pessoas ao meu entorno. Não estamos aqui somente a passeio, esta é uma grande escola e temos muito que aprender. Obviamente, não podemos focar em trabalho o tempo todo, mas precisamos aprender a priorizar nosso tempo e sermos mais seletivos. Muito do nosso cansaço, apesar de refletir no corpo físico, não é resultado de esforços e rotinas desgastantes, mas de desperdício energético. Em função dessa percepção, iniciei um detox que já está trazendo resultados positivos no campo físico e emocional. Um pequeno exemplo é a melhora na qualidade do sono e, consequentemente, no humor e disposição. Como toda desintoxicação, dependerá da escolha e determinação, e principalmente perceber e aceitar a própria condição, pois só assumindo nossas falhas é que conseguimos trabalhá-las e transformá-las em positividade e proatividade. Convido a todos vocês a tirarem um tempinho para se questionarem e observarem onde estão investindo seu valioso tempo e sua preciosa energia. E se porventura perceberem que eles estão se esvaindo por alguma pequena fresta,
até então imperceptível, arregassem as mangas e iniciem o trabalho de reparação. Quem aceita mais esse desafio, levanta a mão. Brincadeiras à parte, compartilho aqui mais essa reflexão, que espero possa ser contribuição em suas jornadas. Bem, então, eu escrevi esse texto porque realmente eu percebi que eu estava gastando muito tempo e realmente desperdiçando um tempo que eu nem tinha para fazer coisas importantes. E porque rede social é que nem aquele desenho da caverna do dragão, né? A gente entra para ver uma coisinha e fica preso lá, né? Quando você vê, passou muito mais tempo do que você dispunha para gastar ali. E o que estava acontecendo, inclusive assim, atrapalhando o trabalho, atrapalhando, inclusive, um tempo que eu deveria estar gastando para produzir conteúdo para o blog, para gravar vídeo, eu acabava, porque não é só o você perder o tempo, você tem um desgaste energético. Aí, quando você percebe, você fala, você está tão cansado, porque você gastou, desperdiçou energia numa coisa que inútil, e aí você está tão cansado, que aí às vezes eu falava, nossa, tem que gravar um vídeo, eu não tinha disposição. Ou então para fazer, eu tenho um canal que eu sigo, que eu faço umas atividades físicas em casa, para ter uma periodicidade de fazer todo dia, pelo menos alguma atividade física. Tinha dias que eu estava cansada, eu falava, hoje eu não vou fazer. Então, assim, eu deixava de fazer uma coisa que era bem importante para mim, para ficar vendo bobagem, né? Não, as redes sociais, elas têm um papel muito importante, porque é através delas que a gente fica sabendo de muitas verdades, né? Porque a gente sabe que a mídia está contaminada e tem um viés, né? A mídia aberta, tudo tem um viés, e que a notícia não é passada para a gente de uma forma honesta, verdadeira. Ela vem contaminada com esse viés, com essa ideologia, com a opinião de quem deveria estar simplesmente te passando uma informação, né? Porque antigamente a informação chegava para o espectador e ele analisava e decidia, né? Qual a opinião dele a respeito? A opinião era dele. A função do jornalismo era passar a informação e a opinião cabia ao espectador. Hoje em dia não tem mais isso. E infelizmente as pessoas não percebem essa manipulação, porque aquilo chega para o telespectador como se fosse a notícia, e na verdade não é. Né? É uma informação já toda contaminada com opiniões, com vieses, com a ideologia daquele veículo, e as pessoas acabam tomando aquilo como verdade. E a gente viu acontecer aqui no nosso país, né? Várias distorções, várias omissões, e que acabaram trazendo tempos meio complicados, né, para a gente. Então, assim, eu entendo a importância das redes sociais, só que a gente tem que ser um pouco mais seletivo. Então, por exemplo, tem alguns assuntos que são muito relevantes para mim. Por exemplo, o que eu tratei no texto da semana passada, chamado Missão, que fala justamente do papel dos pais, né, do cuidado com a educação, com os conteúdos que os filhos estão acessando, o que isso está trazendo como interferindo na formação da personalidade deles. Então é uma coisa que eu acho muito importante. Então é um conteúdo que eu gosto de acessar e gosto de compartilhar, porque para mim aquilo é um conteúdo que faz muito sentido e que é muito importante. E muitas vezes, às vezes eu entro para acessar alguma página que eu sigo, que eu sei que trabalha de uma forma séria com esse tipo de assunto, e acabo
e muitas vezes acabava ficando vendo outras coisas, né? Coisas até assim, engraçadinhas, lógico, engraçadas, coisas leves e tal. Mas só que você acaba gastando tempo demais naquilo, se distraindo demais e deixando de fazer outras coisas. Então aí eu acabava deixando de cuidar melhor da minha saúde, de cuidar, investir mais tempo no blog, em produzir conteúdo e mesmo interferia no meu trabalho diário. Muitas vezes eu acabava tendo que estender o meu horário porque eu tinha parado para me distrair com algumas coisas, e aí acabava tendo que fazer mais tarde coisas que eu já podia ter terminado. Então, e outra coisa muito importante, as telas à noite, né? A própria essa luz da tela à noite, ela acaba estimulando demais o cérebro e isso interfere muito na qualidade de sono. E muitas vezes sem perceber, e quando eu via já era assim 1, 2 horas da manhã e a gente costuma ter um horário para acordar, para começar a rotina da gente. E eu acabava dormindo menos horas por noite. Isso vai, no acúmulo, vai trazendo um prejuízo para a saúde mesmo, né? A privação de sono, ela causa irritabilidade, ansiedade, e mesmo distúrbios físicos, né? Além do cansaço, né? Metabolismo funciona, acaba interferindo, apetite em tudo. Então, eu comecei aí eu chegou num ponto que eu falei, não, preciso tomar uma atitude, porque a gente fala, nós estamos despertos, a gente não tá, a gente entende o jogo, a gente não cai mais em manipulação. E quando a gente vai se dar conta, a gente está caindo em outra caixinha deles, em outro tipo de manipulação deles, né? Que é essas distrações com coisinhas amenas, que te tira do seu objetivo, né? Então, de também investir mais em estudar coisas importantes para o nosso autoconhecimento e mesmo de, por exemplo, você parar um tempo para fazer uma meditação, você acaba vendo o dia passou, você não parou nem 15 minutos para centrar, para equilibrar, para fazer uma meditação que traz um equilíbrio para você, ou alguma prática, por exemplo, eu sou reikiana e às vezes nem para mim eu não fazia o reiki, né? Porque quando você vê, já acabou o tempo. Adoro ler, estava lendo muito pouco, né? Então, assim, esse detox começou há um pouco tempo, mas eu já estou sentindo que eu já retomei muitas coisas que eram importantes. Por exemplo, eu já retomei a leitura de um livro que eu estava querendo muito terminar de ler, então já estou conseguindo avançar nessa leitura, em práticas, nas minhas atividades físicas, aumentei a prática, em fazer já há algum tempo que eu comecei a mudar minha rotina, até de alimentação, de tentar de reduzir, né? Glúten, lactose, essas coisas que inflamam muito o organismo. Então eu comecei a estudar, né? Estudar sobre essas questões. Eu faço um curso de fitoterapia, que também eu acabava tendo pouco tempo para fazer o curso. Então, aí eu comecei a ver o quanta coisa importante que eu deixava de fazer, importante para mim e importante para ajudar as pessoas, né? Porque assim, o reiki, ele ajuda muito, né? As pessoas, o mesmo curso de fitoterapia para ajudar, para usar para mim e ajudar para as pessoas no meu entorno, porque tem muitas informações importantes para tratamentos de muitos problemas de saúde de uma forma mais natural. E aí eu acabava não me dedicando a isso, que é uma coisa que eu quero realmente futuramente fazer profissionalmente, para gastar tempo com coisas que não agregavam em nada, era pura distração. Então, agora, assim, eu reduzi bastante o meu tempo de redes sociais e
aí entro mas aí para ver só as coisas que eu acho bem relevantes e que eu acho que necessitam, que assim, merecem um compartilhamento, merecem visualização, mas parei de perder tanto tempo, inclusive assim, delimitei, né? Hoje eu delimitei um tempo. E a gente tem que às vezes fazer com a gente como se fosse agir conosco mesmo, como se nós fôssemos uma criança, né? Então, você vai ter de tal a tal horário para entrar em tal rede social, de tal a tal horário para entrar na outra rede social. Então eu tive que colocar algumas regrinhas a princípio para poder criar esse hábito e para e, e me qual que seria, não digo controlar, né? Assim, me conscientizar do tempo que é viável e que eu preciso priorizar para outras coisas. Então, assim, essas regrinhas que eu coloquei, né? Essa rotina que eu criei, bem delimitada, tudo, tem me auxiliado a criar um hábito, que até que vai chegar um tempo que eu não vou mais precisar ter essas limitações. Eu já automaticamente não vou mais ter vontade de passar tanto tempo, né? É como os hábitos alimentares. No começo, eu tirei o açúcar. Não tirei assim totalmente. Tirei o açúcar refinado, mas assim, uso açúcar de coco, um açúcar mais natural. Mas no começo, você sente muita falta, né? Quando a gente está acostumada, né? Comer aqueles docinhos e tal. E, mas é um hábito que você vai criando, até que chega um momento que você não sente mais. Então, assim, hoje, por exemplo, já não sinto mais falta, mas no começo você tem que ter muita determinação para não para resistir, né, às tentações. Então é a mesma coisa. Toda mudança de hábito exige muita determinação da gente. E aí, assim como eu comecei, e esse é um processo, né, que eu venho, que vem acontecendo comigo, e é meio que natural até, né? Porque essa mudança, por exemplo, dos hábitos alimentares, não foi uma coisa radical. Eu resolvi, eu acho que isso vai ser melhor para mim. E eu fui mudando aos poucos, né? E fui me acostumando até que hoje, por exemplo, eu já não sinto mais vontade de comer coisas que eu gostava de comer, mas que não eram nada saudáveis, né? E ainda, lógico, não estou com um hábito super perfeito, mas assim, já melhorei muito bem, assim como da rede social. Em pouco tempo eu já consegui reduzir bem e já senti diferença na qualidade do sono, no cansaço, nas coisas que eu consegui fazer mais, né? Até na questão da alimentação, porque muitas coisas, quando você muda, começa a ter uma alimentação mais natural, você tem que muitas vezes fazer, mas você não consegue comprar pronto, então você tem que ter um tempo para produzir certas coisas, né? Por exemplo, fazer um pãozinho sem glúten, se você tem que ir lá fazer, é super fácil, mas se você tem que parar para fazer, né? Então, e aí quando você começa a perder tempo com outras coisas, você vai deixando essas coisas de lado, porque vai chegar a hora que você fala, eu vou fazer, mas estou cansada, agora não vou fazer. Então, é importante que a gente pare, reflita sobre quais são as coisas que a gente tem que priorizar. O que é mais importante? O que é importante para para o meu equilíbrio emocional, para a minha evolução espiritual, para a minha saúde, né? E começar a colocar mesmo regras a princípio, até que aquilo se torne um hábito. Então, foi isso que eu queria compartilhar com vocês, por isso que me veio assim, a inspiração para escrever esse texto, porque é algo que tem me feito muito bem. Então, por isso que eu queria compartilhar, porque
provavelmente muitos de vocês também acabam entrando nessa cilada, né, da, da, dessa manipulação, né, que a gente vive, desse controle através dessas distrações que nos, às vezes, desviam dos nossos verdadeiros propósitos, das nossas verdadeiras missões, do nosso verdadeiro caminho. E principalmente da nossa jornada evolutiva. Né? A gente acaba, não que a gente não vá conseguir continuar nesse caminho, mas muitas vezes causa alguns atrasos. Então, eu espero que isso tenha contribuído aí para reflexões para vocês e de repente também colocar isso em prática na vida de vocês. E a gente se vê então num próximo texto. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo.